Então eu passo a ler Filipenses, capítulo 3, o verso 13 em diante. Para você que gosta de título, essa mensagem é prosseguindo para o alvo. Qual é o teu alvo? Qual é o teu objetivo? E aqui Paulo vai nos ensinar um pouquinho sobre isso. Diz assim a palavra de Deus: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que, tantos quanto já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-la revelará. Amém. Glória a Deus. Essa é a palavra que Deus quer falar conosco. Eu não sei como é que você chegou aqui. Eu não sei como é que você está enfrentando essa pandemia, essa situação. Talvez você está trabalhando, talvez você está bem, talvez você está passando uma situação difícil. Mas Paulo escreve essa carta, sabe de onde? Do palácio. Amém? Não. Dentro de uma prisão. E a carta de Filipos é uma carta que fala de alegria, que fala que não dá para parar, que fala que Deus é um Deus supridor, que fala que é um Deus que a gente tem que sentir o Espírito dele na nossa vida. É uma carta cheia de promessas de um homem que estava preso. Não era de um homem que estava no palácio, não era de um homem que estava na Disney, não era de um homem que disse: não, eu ganhei todo o dinheiro do mundo, então eu vou falar para vocês o segredo do sucesso, porque eu tenho tantos mil seguidores no Instagram, eu tenho tantos mil seguidores no YouTube, sabe, eu conheço a fórmula do sucesso, eu sou palestrante de renome internacional. Não era. Era de alguém que conheceu o céu por dentro. Era de alguém que disse que conhecia um homem que há 14 anos em Cristo. Eu não sei se fora do corpo ou dentro dele, mas ele viu o céu por dentro. Ele conheceu Deus como poucos homens conheceram. E ele escreve para a igreja de Filipenses essas coisas. Ele disse: quanto a mim, olha, eu não olho para trás. Eu não olho para trás. Eu prossigo para o alvo, aleluia. E eu quero dizer para você que está aqui, para você que está me vendo pela internet, eu não sei se você está parando, e não existe parar na fé. Ou você está crescendo espiritualmente ou regredindo. Esse negócio de dar um tempo, eu vou dar um tempo na oração, eu vou dar um tempo na igreja, sabe? Quando passar a pandemia, quando acontecer isso, eu volto. Você não vai voltar do mesmo jeito. Não vai. Porque não tem como a gente estar na casa de Deus. Não há isso. O salmista, como disse o pastor Rodrigo aqui, ele não disse: alegrei-me quando me disseram, eu vi a casa do Senhor pela internet, eu vi a casa do Senhor pela TV. Não, ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, aleluia. E isso, quando o salmista disse isso, a melhor tradução que poderia ser da Bíblia, ela disse, era como se dissesse assim, se eu fosse traduzir para vocês do original: dentro de mim saltou o Espírito, ele se alegrou, porque quando me disseram, vamos à casa do Senhor, o Espírito Santo de Deus saltou dentro e disse, é lá que é o meu lugar, aleluia. E quando a gente entra na casa de Deus, a gente precisa voltar às origens, não voltar ao passado. É diferente de voltar ao passado. O passado você não volta mais. Você precisa voltar à tua origem. O que é original? É algo que, por exemplo, se você vai numa concessionária, ele vai colocar uma peça original do carro. Aquilo foi feito para isso. Não é uma similar. Por isso que o original
sempre dá certo. E você e eu precisamos voltar às origens. Por que você foi criado? Por que eu fui criado? Qual a razão de estarmos aqui nesse tempo, nesse momento, nesse dia, nessa noite? Eu não sei, mas se eu e você não voltarmos à origem, e muitas vezes a gente diz, talvez até com falta de sabedoria, porque o próprio Salomão disse, tu jamais dirias, os dias passados foram melhores, porque se disseres isto é com falta de sabedoria. O passado não volta, querido. Às vezes a pessoa tem 60, 70, diz, meus 20 anos, não volta mais. Agora o espírito, ele pode se renovar. O espírito do homem, ele pode se renovar em Deus e você dizer, sabe, eu tenho 70 anos, eu estou até com 80, mas a minha oração, quando eu dobro o meu joelho, eu ainda me sinto um garoto na presença de Deus. Quando eu oro, o céu parece que ainda desce na minha vida. Aleluia. E é isso que é voltar às origens, é saber o teu propósito. Aleluia. E quando eu vejo Paulo escrevendo aqui, ele ensina algumas lições que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite, rapidamente. A primeira coisa que ele nos ensina é esquecer do passado. Pode ver, ele começa no versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que tenha alcançado. Eu não sou perfeito, ele está dizendo. Eu tenho coisa para melhorar ainda, mas eu estou crescendo. Mas uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então, o primeiro segredo que Paulo nos ensina é que você não precisa mais voltar ao teu passado. Você tem que deixar o teu passado para trás. Porque tem pessoas que ainda vivem no passado. Se eu não tivesse feito aquele negócio, eu poderia estar bem hoje. Se eu não tivesse sido demitido, se eu tivesse sido sábio, se eu tivesse feito isso, feito aquilo. E para no passado. E o passado apenas serve para duas coisas: para amadurecer e aprender lições. São as duas coisas que o passado serve: para amadurecimento e para aprender lições. Por que nós lemos as histórias do passado na Bíblia, ainda que ela seja atual, a palavra de Deus? Porém, quando nós começamos a ler, a gente aprende algumas lições e começa a ficar mais maduro, porque eu sempre digo, ninguém amadurece sorrindo. Ninguém amadurece sorrindo. O amadurecimento vem com a provação, às vezes com o sofrimento, com as dificuldades. Nós só somos o que somos pelas dificuldades que nos forjaram, aleluia. E eu vejo que, quando a gente conversa com algumas pessoas, elas estão presas no passado. Parece que ainda, de vez em quando eu ouço, e às vezes eu também falo isso, quando eu comecei na igreja, era diferente, era assim, era assado. Sabe, lá em 1990, e no ano 2000, sei lá, quando você se converteu, você diz lá, sim, parecia que aquele tempo era bom, porque naquela época eu fazia assim, nós participávamos de vigília, nós fazíamos isso, fazíamos aquilo. E dá a impressão que a gente quer regredir, voltar para o passado. Mas a gente não poderia dizer, sabiamente, sabe de uma coisa? Eu vou fazer as mesmas coisas, ainda que ninguém esteja fazendo. Mas eu vou fazer as mesmas coisas que eu fazia quando eu me converti. Eu vou orar, eu vou buscar Deus até encontrar, eu vou ler a palavra, eu vou ter revelação. Aleluia. Esse sermão que eu estou pregando para você, eu escrevi há uns 15 anos atrás e nunca preguei. Eu não estou trazendo o passado, eu estou trazendo a minha origem. Porque quantas madrugadas, quantas noites eu perdi o sono e eu orar e eu escrever. E
Já falei isso algumas vezes, eu escrevi 148 sermões e nunca tinha pregado um sermão sequer, mas eu me preparei. Eu sabia que era melhor estar preparado e a oportunidade não chegar, do que a oportunidade chegar e você não estar preparado, aleluia. Porque quando você ora, ninguém vê, quando você jejua, ninguém vê, quando você busca Deus, ninguém vê, mas Deus vê, aleluia. E quando a unção te toma, te pega, não, nem se faz um homem de Deus do dia para a noite, não se faz uma mulher de Deus do dia para a noite, ninguém chega de paraquedas aqui. Quando você vê um homem de Deus, alguém que tem uma estrada, tem anos de ministério, ele não está lá por acaso, é porque Deus colocou ele lá. Só que a gente tem que cuidar, para não voltar ao passado, mas voltar às origens. Então a primeira coisa que Paulo nos ensina é que o passado, não volte para ele, esqueça. Tem coisas que é melhor ficar lá. Eu não gosto muito nem de contar os meus testemunhos do passado. Para quem me conhece, eu pouca coisa falo do que eu era do mundo, porque não me dá prazer algum. E às vezes eu ouço pessoas que parece que têm orgulho do seu passado. Ah, porque eu chegava numa festa, eu brigava com todo mundo, eu fechava lá, mas não sei o quê. Mas Jesus me converteu. Até diminui a voz quando vai falar de Jesus. Não, isso é vergonha. Isso ficou lá para trás. O que a gente precisa é falar daquilo que Jesus fez na minha e na sua vida, aleluia. Então o passado só serve para amadurecimento e aprender lições. Devemos esquecer o passado ruim. Tem coisas que vai nos trazer para baixo. Tem situações, se você, por exemplo, começar a escutar uma música que você dançava lá, aquilo vai te trazer lembranças, coisas que a carne fez no passado, e vai querer voltar para lá. Então, se você tiver que lembrar alguma coisa, traga à memória aquilo que te dá esperança. Traga aquilo que Jesus fez na tua vida e diz, é isso que eu quero de volta. Não ao passado, não ao Egito, mas aquilo que te dá esperança, como diria em Lamentações. E os homens, eles vão te julgar pela aparência. Esse aí, eu lembro que eu já contei umas 2 ou 3 vezes, da primeira vez que me convidaram para pregar, lá no Planalto, aquela igreja lá que existia. E era para pregar o presbítero Darcy, mas ele tinha um casamento. Ele não pôde pregar. Aí, era para pregar outro, que eu acho que era o Pedro Imhoff, o pastor Pedro Imhoff, também não quis. Enfim, foi num, foi no outro, sobrou para mim. E eu disse, mas eu nunca preguei lá. Ele disse, te vira, prega. E naquele primeiro dia, naquela noite, eu só estou dizendo isso para testemunho, porque hoje o pastor Marcos me ligou às 11h30, mas eu prometi para Deus, pastor, de não dizer não quando já fosse chamado, né, para me pregar. Eu prometi, porque eu disse, não, eu não vou dizer não para Deus, porque Deus não diz não para mim. E eu me lembro que eu fui, o carro nem pegou, fui de carona. Quando eu chego na porta, os 2 abençoados dos obreiros disseram, cadê o pastor? Cadê o presbítero tal? Não vai pregar? Não. Quem é que prega? Aí eu disse, hoje sou eu. Tu? Sou eu. Meu Deus. Olhou para a mulher e disse, nem sei porque eu vim no culto. Foi isso que disseram para mim. Aí aconteceu. Eu poderia ter pego essa palavra e ter dito assim, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Vim meter a bobo, né? Ninguém quer me ouvir. Não, sabe o que eu fiz? Eu disse, ele não me conhece. Ele disse isso porque ele não me conhece. Talvez ele conhece o Sérgio de fora, ele olhou pela aparência. Mas eu sei o que está dentro de mim. Eu sei o que Deus me chamou. Eu sei que Deus me levantou, aleluia, para pregar o Evangelho. E hoje Deus vai me usar. Quer ele acredite, quer não acredite. Eu sei que quando eu comecei, peguei o microfone e olhei. Você sabe quando você vê um sinal de incredulidade? Um assim, outro assim. O que esse guri vai fazer aí?
Eu olhei e Deus me tomou de uma autoridade. Eu disse: olha, não era meu plano estar aqui. Não era para eu estar aqui. Eu também tinha outro compromisso. Eu tinha até um outro casamento. Mas eu deixei de ir num casamento para trazer a palavra de Deus para essa igreja. E eu disse: quer você acredite, quer você não acredite, não importa, Deus vai fazer algo. E quando eu começar a ministrar, Deus vai tocar na tua vida. Porque o Deus do céu, não sou eu, é o Deus do céu que me enviou aqui. O eu sou vai falar contigo. E eu comecei a pregar na unção, na autoridade. E quando eu ministrei, as pessoas vieram para frente, pessoas caíram pelo poder de Deus. E aquela ministração é uma das ministrações que até hoje, de vez em quando alguém me encontra, diz: eu nunca mais esqueci daquela mensagem. Sabe por quê? Porque você precisa saber a tua origem. Para que você foi chamado? Você foi feito para adorar a Deus. E assim são as coisas. Na tua dependência é que Deus te usa. Só que Deus vai usar os corajosos. Você pensa, quando Davi chegou para enfrentar o Golias, talvez todo mundo olhou esse menino, né? Ele era um menino gentil de 17 anos, a Bíblia conta aproximadamente, e aquele gigante indestrutível aparentemente, olhou com desprezo para ele. Talvez, quando for anunciar o Davi para o rei Saul, disseram: olha, tem um garoto aí que quer enfrentar o gigante. Só que não dá bola não, rei. Deve ser maconha. Provavelmente ele fumou uma maconha e está ali, está dizendo que quer enfrentar o gigante. Não dá bola não. Talvez alguém disse isso. Aí o rei disse: não, mas esse gurizão, hein? Aí tá, não tinha um rei, não tinha um soldado, vai esse guri mesmo. E Deus pegou aquele garoto e matou um gigante. Só que ninguém sabia que ele tinha matado um urso. Ninguém sabia que ele tinha matado um leão. Talvez ninguém saiba que você tem orado. Talvez ninguém saiba que você tem jejuado. Talvez ninguém saiba do teu testemunho. Talvez ninguém saiba das tuas experiências com Deus. Porque para Deus te exaltar em público, primeiro Ele te testa no secreto. Lá no teu quarto. Lá na tua casa. Sozinho, só você e Deus. Quando não tem ninguém olhando. E quem sou eu? Quem é você quando não tem ninguém olhando? É ali que Deus começa a te dar grandes vitórias. Então, o homem, ele te julga pela aparência. Mas Deus olha pela essência. Há muitos anos atrás eu vendi perfume. E eu aprendi que no perfume existem três matérias-primas importantes. Que é a água, o álcool e a essência. Por que o perfume às vezes evapora rápido? Porque tem menos essência e mais álcool. Então ele até tem um cheiro bom, mas ele dura muito pouco tempo. É pouca essência. Não é verdade? Ou mais água. Mas quando o perfume dura bastante tempo, é porque ele tem essência. O que eu quero dizer para você: onde está a tua essência? Onde está a tua origem? Onde está o teu coração? Será que você está desistindo de tudo? Então, primeira coisa, deixa o passado para trás. É tempo novo. Também ele diz o seguinte, ainda no versículo 13: avançando para as coisas que estão diante de mim. Glória a Deus. Esse avançando é partir para cima. Não é o diabo que vai encurralar a igreja, mas é a igreja que tem que ir lá nos becos, nas favelas, e encurralar e roubar. Roubar no bom sentido, de trazer de volta ao plano original aquele que Deus criou para ir para o céu. Deus nos criou para ir para o céu, só que muitas vezes nós concordamos com as coisas do mundo e estamos esvaziando a igreja e deixando o inferno saquear. E quando tem que ser o contrário, nós é que temos que saquear o inferno. Então ele diz que ele avança e parte para cima. E como eu falei antes, como é que você parte para cima? Tem que seguir, tem que andar, tem que fazer. Não dá para ficar parado. Deus não vai ajudar pessoas medrosas. Deus até ajuda o fraco. Fraco é dependente de Deus. Mas o medroso,
o covarde, Deus não conta no seu exército. Quando Deus chamou Gideão, ele disse: vai nessa tua força, homem valente, corajoso. Ele falou assim para Gideão. Ele viu em Gideão o que ninguém viu. E deixa eu falar algo para você que está aqui hoje. Talvez ninguém vê nada em você. Talvez você seja como Gideão. Nem se acha digno, nem se acha um homem corajoso, valente. Mas quando Deus diz assim: vai nessa tua força, Marcos. Vai nessa tua força, pastor Filimar. Vai na tua força, querido, querida, qualquer pessoa. Gideão parecia que não era ninguém, era o menor da família. Ele disse: eu sou o menor da casa dos meus pais. Mas sabia que Deus é um especialista em pegar o que não era para ser e fazer ser? Eu não sei se você se sente assim, como Gideão, sem valor. Mas Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: é tempo de marchar. Porque só pode um soldado, ele tem que marchar e avante. O Mar Vermelho só se abriu quando Israel marchou. E a gente pode até perder batalhas, mas não a guerra. Você já viu? A maioria deve gostar de futebol, né? Quando um time perde, chega o repórter lá, né, e diz assim: e daí? Como é que foi o jogo aí? Por que o time perdeu? O que aconteceu que o time perdeu? Tal, né? Ele disse: não, hoje a gente não foi bem, a gente perdeu, tal, mas no próximo jogo a gente vai mudar isso aqui, vai fazer isso aqui. E eles já estão lá na frente, no alvo. O alvo não é a partida apenas, é o campeonato. Então é isso. E assim, às vezes pode acontecer um revés na nossa vida, perder uma batalha, mas não a guerra. Soldado perde às vezes alguma coisa, leva um tiro, perde um colega. Para quem, eu nunca fui numa guerra, mas para quem participou de uma guerra, sabe que há perdas. Então na vida não é diferente. As batalhas, pode ser que você perca uma ou outra, mas Deus te fez para vencer essa guerra. E o que tem diante de você? Porque Ele diz: avanço para as coisas que estão diante de mim. Problemas, todo mundo tem. Inimigos, está cheio. Antes de você nascer, você já tinha um inimigo mortal. O que tem diante de você? Objetivos é para ser alcançados. Metas é para ser traçadas. Montanhas é para ser transportadas. Vales é para passar. Deserto é para atravessar. Rios, mares. Eu não sei o que tem dentro de você, mas o que tem diante de você não se compara ao que tem dentro de você, aleluia. Porque Ele diz: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Então o maior está em você, aleluia. E quando você olha para dentro de você, você sabe que não é você, mas é o Deus que está em você, aleluia. E Ele diz: eu vou prosseguindo para o alvo. E aqui eu vejo o que é um alvo. Talvez você já assistiu nas Olimpíadas ou em qualquer outro campeonato, um atirador, né, de tiro ao alvo, ou aquelas pessoas que atiram flechas, eles colocam um alvo. Eu quero fazer uma analogia nessa terceira parte aqui do sermão, e está terminando já, concluindo. Um alvo é um objetivo. Então, qual é o teu objetivo? Se o atirador tiver ele não sabe onde é que é o seu alvo, para onde ele vai tirar a flecha? Eu não tenho alvo. Se na tua vida você não sabe aonde quer chegar, quem você é, e qual é o teu alvo, para onde vai essa tua flecha? Vai se perder. Agora, se ele mira o alvo, ele sabe: lá é o meu alvo, é lá que eu quero chegar. Então o que vai acontecer? Ele vai se preparar para aquele alvo. Exemplo: por que eu escrevi 148 sermões antes de pregar um? Eu sabia que um dia Deus me chamaria para pregar o Evangelho. Eu sabia. Eu tinha uma convicção dentro de mim que um dia eu ia pregar cada um desses sermões. E muitos deles eu já preguei, então outros ainda não. Mas
Mas eu sabia. E assim é você. Você tem que saber para que Deus te chamou. Eu sei para que Deus me chamou. E se você sabe, então o alvo, quando o atirador vai atirar no alvo, ele tem que calcular algumas coisas. Por exemplo, ele pega uma flecha e ele tem que, primeiro, a resistência contrária do ar. Quando você se propõe a fazer alguma coisa, vai ter resistência. Vai ter gente que vai dizer, não, não é assim. Não, espera, não é bem assim. Então, se prepare. Quando você sonhar, tem um sonho, tem um alvo, pessoas vão dizer que não vai dar certo. Mas tem um aqui que diz que vai dar certo. Ou melhor, que já deu certo, aleluia. Também, quando você vai atirar uma flecha, existe a lei da gravidade. O que é a lei da gravidade? Se eu jogar isso aqui, ele sempre vai cair. Mas nós não estamos só sujeitos à lei da gravidade, nós estamos sujeitos à lei celestial. Então, o que eu quero dizer? Ainda que, às vezes, você atira a flecha, ele tem que calcular que ela vai descer um pouquinho. Há momentos na tua vida que talvez você desce um pouquinho, mas logo em seguida, talvez a descida é para atingir exatamente o lugar onde você precisa estar. Quando um arqueiro também vai atirar uma flecha, ele tem que entender a direção do vento. E ele tem que calcular o contrário. Às vezes o mundo diz que é assim, é assado, mas a palavra diz o contrário. Então você precisa entender que nós não estamos mais sujeitos apenas às leis desse mundo, mas principalmente à lei celestial. Talvez o médico disse para você que está aqui ou está me vendo pela TV, não tem mais jeito, não tem mais cura. Vai dar errado. Mas a palavra diz assim, eu já levei sobre mim as suas dores e enfermidades. Também quando alguém vai tirar uma flecha, ele tem que calcular a distância entre o tiro e o alvo. Então, existe um caminho para percorrer. E Deus está te colocando no caminho. Por isso que Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho para que é? Para você caminhar. Se você caminha em Jesus, você vai ver que isso que Ele falou é verdade. E você vai ver que a sua vida é uma vida diferente daquilo que os outros dizem para ti. É claro que tem a simbologia do tabernáculo, mas também serve para você entender. E principalmente, o que manda numa flecha é a mão do arqueiro. Se a mão do arqueiro tremer, ou se você estiver na mão errada, a flecha não vai acertar o alvo. Onde está a tua vida? Está no que o governo está falando? Está no que o vizinho está falando? Está no que você está vendo? É muito longe esse alvo, eu não chego lá. Ou está na mão de Deus? E às vezes, antes do arqueiro atirar uma flecha, ele puxa com bastante força para trás. E talvez na tua vida acontece isso. Em vez de ir para frente, parece que está indo para trás. Sabe por quê? Não é que você está indo para trás. É que Ele está te impulsionando para chegar onde deveria. Aleluia. Mas quando o arqueiro, enquanto está na mão dele, você está apenas se alinhando com o caminho. Mas quando ele larga, ele vai acompanhando você, porque ele quer que você chegue ao seu destino. E quando você chega lá, o mais que fica contente não é a flecha, mas é o arqueiro. E eu quero dizer que quando você atinge o alvo, que quando você chega no lugar onde deveria chegar, a maior alegria não é tua, é de Deus. Parece que eu vejo o Deus Pai acotovelando o Deus Filho, Jesus. Está vendo o pastor Marcos? De onde eu tirei esse elme? Olha onde ele chegou. Está vendo o pastor Rodrigo? Olha onde ele. Está vendo o pastor Irene, o pastor Vilimar, a pastora Alexandra, o presbítero Roberto Chiminelli, enfim, cada um de vocês aqui. Se eu fosse citar nome por nome, olha onde eu tirei. Parecia que eles estavam indo para trás, mas quando eu soltei, era no caminho. Eu não sei como é que está a tua vida. Talvez você pense que está dando tudo errado.
que em vez de ir para frente, vai para trás. Eu quero dizer para você que talvez seja a mão de Deus te impulsionando para você atingir o alvo. E Cristo quer ser glorificado na tua vida. Talvez você que está aqui, ou que está me vendo aí da sua casa, você fica dizendo que no passado era melhor a igreja. Não, porque no passado a igreja estava cheia, no passado era assim. Ei, Deus não quer que você volte ao passado. Não tem mais como fazer isso. Isso só em filme de ficção. O que Deus quer que você faça, e eu também, é que volte às origens. No princípio era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e Ele estava desde o princípio. Ei, eu quero te convidar a ficar de pé. Quero orar por você. Glória a Deus. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei o que você tem passado nesses dias. Eu não sei o que aconteceu na trajetória da tua vida. Talvez você se sente como uma flecha perdida. Ou talvez até uma flecha na aljava. A aljava era como se fosse uma bolsa que o arqueiro colocava aquela flecha, mas ele ia usar na hora certa. Talvez eu quero dizer para você que está se sentindo na aljava, está esquecido. Parece que me esqueceram nessa igreja, ninguém mais olha para mim. Eu não tenho oportunidade. Parece que ninguém me vê, porque eu estou dentro de uma aljava. Parece que Deus deu as costas para mim. Estou lá nas costas de Deus. Não é isso que está acontecendo. É apenas Deus preparando um tempo para te colocar no arco. E mesmo quando Ele colocar no arco, parece que algumas coisas até vão retroceder. Não. É porque Ele está te impulsionando para o alvo, para a glória, para dar testemunho, para dizer, não, valeu a pena. Eu passei um tempo na aljava, sabe para quê? Para olhar e para ver o que Deus fazia em algumas flechas. Eu quero que você feche seus olhos, que eu quero orar por você. Eu quero estar sensível à direção do Espírito Santo. Papai, essa é a tua palavra, Senhor. É a mais pura palavra, Senhor. Senhor, não é apenas uma palavra humana, mas é uma palavra da parte de Deus. Quando nós olhamos com os nossos olhos carnais, com os nossos olhos físicos, às vezes parece que nada está acontecendo. Parece que estamos esquecidos. Parece até, na nossa cabeça, que Deus deu até as costas para nós. Mas quando tu olhas para nós, tu sabes exatamente o tempo. Tu sabes exatamente o que tu vais fazer na nossa vida. Tu tens um plano, um propósito e, acima de tudo, um alvo. Senhor, talvez tem gente que chegou aqui triste, desanimada, pensando talvez até em desistir de tudo, pensando até em sair da igreja, pensando até em parar. Mas o Deus que ainda fala, o Deus que ainda fala com a sua igreja, Ele diz: ei, você pode sim estar na aljava, mas logo eu vou te pegar na minha mão, eu vou te colocar no arco, e eu vou mirar no alvo, porque eu sei aonde eu te projetei para chegar. Não é essa doença, não é esse desemprego, não é essa perda que vai te tirar do alvo, mas eu vou te colocar, eu vou alinhar o meu coração com o teu coração, e essa doença, ela vai ser curada, essa enfermidade não vai resistir o meu poder, porque eu sou o Deus que ainda faço milagres, que ainda falo em nome de Jesus. Eu declaro cura nessa noite. Eu declaro em nome de Jesus que todo aquele que está enfermo, que todo aquele que está passando por dificuldade, seja curado em nome de Jesus.
Eu declaro, Senhor, pelo poder que é no nome de Jesus, que todo inferno, que todo demônio que está tentando tirar a alegria, a paz, Senhor, dessa pessoa, saia, caia por terra, bata em retirada, porque a presença de Deus chegou. Aleluia. Adore o Senhor, adore o Senhor.